Olá, eu sou o Henrique Agliardi e este é o Life is About Connection. Antes de começar a explicação de o que é um sistema complexo, quero dividir com você o que me fez começar a pensar nisso pela primeira vez. Quando eu tinha 17 anos de idade, entrei na faculdade de Publicidade e Propaganda, e no final da primeira semana de aula fui levado a participar de uma passeata por um partido político. Eu não gostei de perceber que havia sido induzido a isso sem ter tido tempo de pensar a respeito, mas era um partido que se dizia pelas minorias, e isso fazia o meu sentimento ficar dividido a respeito. Então, o que eu fiz foi me colocar um pouco à frente da passeata para ver como eram as pessoas da passeata. Enquanto eu estava nessa posição, vi mais adiante dois moradores de rua em uma esquina. Me coloquei ao lado deles e vi a passeata passar. A maioria das pessoas que estavam ali, e eram centenas, virava o rosto para os dois moradores de rua que estavam ao meu lado. Ali pensei, se nem mesmo essas pessoas, que são pelas minorias, se importa com os moradores de rua, quem vai ajudar eles? A vida seguiu. Tive disciplinas na publicidade e propaganda que ensinaram de que forma a mídia, como um todo, fazia manutenção de poder, através de coisas como agenda setting, que é a definição de o que as pessoas vão receber de notícias que engajem emoções, e junto com essas notícias, vai passando a opinião dos donos de meio de comunicação sobre o que é certo e errado do ponto de vista deles, embutindo em quem não tem estímulos de pensar de outra forma essa mesma opinião deles, criando uma visão popular de que aquelas coisas são mesmo certas, apesar de que aquelas coisas muitas vezes são formas de manutenção da desigualdade social, formas de manter você com medo de tentar se unir com outros para fazer algo a respeito. Ou, mais recentemente, o contrário, estimulando que você vire um empreendedor e deixe de ter direitos trabalhistas, numa política comunicacional de vender um sonho de autonomia, que é muito difícil de conquistar, enquanto no pano de fundo passa a ideia de terceirizar serviços em todos os serviços, o que pode trazer benefícios burocráticos para muitas áreas, mas do ponto de vista da pessoa que está empregada, é pior comparativamente com ter um vínculo formal, com maiores seguranças econômicas. Promove uma insegurança maior nos indivíduos que estão na ponta do sistema de trabalho, em prol de facilitar para os indivíduos que ganham mais e que têm já desde o começo mais segurança. Outra coisa que aprendi na publicidade e propaganda é como a estruturação do que é dito molda a percepção. Por exemplo, em matérias que denunciam algo que um partido ou aliados de um partido que a mídia não apoia fizeram, na manchete, destaque para o nome do partido ou da pessoa mais influente do partido, enquanto que quando é um partido que a mídia está apoiando, a manchete oculta o nome do partido e da pessoa envolvida, trata na terceira pessoa, deixa os detalhes somente no corpo do texto, de forma que a pessoa não lê o corpo do texto com as letras pequenas, fica só com a impressão negativa do partido inimigo, no primeiro caso, e não fica com a impressão negativa sobre o partido amigo, no segundo caso. Essa forma de estruturar conteúdos ocorre de muitas maneiras diferentes e é regra em conglomerados midiáticos. E eu, sendo a mesma pessoa que me importei com os moradores de rua, não sendo vistos pela passeata, vi isso como algo muito negativo, essa manutenção de poder deliberada, porque perpetua o sofrimento de quem mais sofre. Enquanto eu ainda estava na publicidade, a minha primeira forma de lidar com isso foi pegar mais cadeiras na faculdade, tentar aprender mais e mais rapidamente, para tentar, por dentro desse sistema, fazer alguma diferença. Esse impulso inicial fez com que eu me inscrevesse em 21 disciplinas para o segundo semestre, sendo que no primeiro havia feito só 6. Mas em pouco tempo cursando essas 21 disciplinas, percebi que ao longo de uma trajetória ascendente nessa carreira, eu provavelmente seria corrompido, porque subir nessa carreira significa se distanciar. À medida que eu fui entendendo o que é ser um bom publicitário, entendi que envolve, frente a uma meta, dar um passo para trás e ver, entre aspas, the whole picture, ou seja, ver como as coisas que você vai tentar propagandear se ligam com outras coisas e com os sentimentos das pessoas para você criar algo que engaje. Também internalizei a metáfora de que toda a mensagem que você quer passar é passada em um sistema chave-fechadura, em que a forma que você se expressa é como testar uma chave. Quem recebe sua comunicação só vai deixar o significado entrar se a chave conseguir abrir a porta daquela pessoa específica. Porta essa criada por tudo que a pessoa já pensou e ouviu, tudo que ela internalizou ao longo da vida,
que determina o que ela concorda e gosta e protege, de o que ela vê como inaceitável ou já criou resistências no passado. Sendo importante, então, tentar desenvolver várias chaves para ter mais sucesso na comunicação. Essas duas formas de pensar, de dar o passo para trás para ver the whole picture e de ver a comunicação como um sistema chave-fechadura, seguiram comigo, mas eu decidi seguir adiante e fui cursar bacharelado em Física. Por que Física, você pode pensar, que aparentemente não tem nada a ver com publicidade e propaganda nem com a motivação de diminuir o sofrimento? O motivo envolve a crise financeira internacional de 2008. Acontece que após eu me dar conta de que não daria certo seguir na publicidade para fazer alguma mudança no mundo, me contaram que se você ficasse 5 anos de carteira assinada na Irlanda, você poderia ter um visto permanente, permitindo seguir na Europa mesmo sem estar trabalhando. Tive a ideia de me mudar para lá, trabalhar por 5 anos, no 6º ano fazer viagens pela Europa, procurando por parceiros comerciais Europa-Brasil e comprando tecnologia que fosse de ponta nessa época, para depois desse ano voltar ao Brasil, estabelecer as pontes comerciais e ter uma fonte de renda como premiação desse trabalho, para só aí fazer bacharelado em Física e a partir do conhecimento da Física, finalmente, fazer engenharia reversa nas tecnologias que comprei e abrir uma empresa de inovações tecnológicas no Brasil. A ideia era, a partir dessa empresa, fazer ações locais, como auxiliando escolas, investindo em projetos que mudassem a realidade das pessoas. Hoje, ao pensar sobre isso, eu vejo como me faltavam muitas informações na época para perceber que esse plano não daria certo, ou que teria uma probabilidade realmente muito baixa de dar certo, ou ainda que o alcance, caso desse certo, seria pequeno. Mas, sem conseguir antecipar essas coisas, eu tranquei a maioria das disciplinas da Faculdade de Publicidade e Propaganda, comecei a trabalhar, tirei passaporte, estava perto de ter o dinheiro necessário para concretizar o início desse plano, quando aconteceu um momento bem marcante na minha história de vida. Era um dia normal, de semana, sem nenhum motivo aparente, eu acordei mais cedo que o normal, por volta das 6 da manhã. Minha mãe estava tomando café da manhã, a TV estava ligada, conversei com ela, sem entender por que meu corpo acordou tão cedo. Ela terminou de comer e imediatamente após se despedir para ir no banheiro, eu respondi para ela, tchau mãe, olhei para a TV e o âncora do telejornal falou. Em instantes, a Irlanda quebrou! Do nada. O telejornal foi para o intervalo comercial, minha mãe foi para o banho e eu fiquei ali sozinho, refletindo como todo o planejamento dos últimos meses tinha ido por água abaixo. Já sabendo que quando um país entra em crise, há escassez de empregos e por causa dessa escassez tende a ocorrer xenofobia, que é o preconceito com o estrangeiro. Se a Irlanda passasse a ter esse tipo de preconceito, seria bem difícil conseguir por 5 anos manter a carteira assinada para conseguir o visto permanente. Eu entrei então em uma pequena crise de perspectiva quanto ao que eu ia fazer. Segui trabalhando, segui fazendo a única disciplina que ainda estava cursando na faculdade, e alguns dias depois resolvi então pular etapas do meu plano original e me inscrevi no vestibular para Física. Entrar na Física foi fácil, mas prosseguir não era. A parte matemática do curso era realmente demandante, precisando de muitas horas de prática dos exercícios de matemática de cada disciplina. Mas os conceitos físicos e químicos eram muito bem explicados. Não eram difíceis de entender tendo explicações tão boas. E as pessoas que cursavam física não tentavam se adequar a uma aparência comum ou a um comportamento comum. Cada pessoa ali era do seu próprio jeito e tentava encaixar ou não com as outras pessoas, mantendo o seu jeito de ser. Isso era algo que me fez me sentir em casa naquele curso, que eu não tinha encontrado em momentos anteriores da minha vida. E foi durante uma semana acadêmica, entre o primeiro e o segundo semestre, que eu fui exposto ao conceito de sistemas complexos. O curso era sobre teoria da relatividade de Einstein, e o professor começou explicando a comparação dos sistemas físicos, que a gente estava trabalhando na disciplina de Física 1. Um exemplo simples dos sistemas físicos é uma mesa de sinuca com bolinhas na mesa. Em uma mesa de sinuca, você tem corpos de um mesmo tamanho e peso, as bolinhas de sinuca, e você aplica em uma dessas bolinhas uma força com um ângulo específico ao bater nela com o taco. Como todas as bolinhas são regidas pelas mesmas forças, ou seja, o atrito com a própria mesa e a gravidade, desconsiderando a resistência do ar, o que a gente precisa calcular é só as consequências da força inicial aplicada através do taco, que vai colocar a bolinha atingida pelo taco em movimento
que vai sendo desacelerado pelo atrito e colisão com as demais bolinhas, se houver alguma colisão. Isso é a descrição de um sistema simples. Existe ainda uma etapa intermediária de pensamento, antes de chegar a um sistema complexo, que eu vou chamar essa etapa intermediária de sistema composto, que é o sistema de máquinas que nós criamos, tecnologicamente falando, como, por exemplo, um carro. As peças que compõem um carro, elas são diferentes entre si. São diferentes em tamanho, em peso, em funcionalidade, mas as suas formas e funções se mantêm ao longo do tempo. O jeito que elas se relacionam entre si não muda ao longo do tempo. Então também é algo calculável com alguma facilidade. No entanto, vamos pensar agora em o que é um sistema complexo. Vou começar por um exemplo. Pense em uma gota de água dentro de uma nuvem. Cada gota tem seu próprio tamanho. Sua carga elétrica, sua posição dentro da nuvem em relação às outras gotas, sua posição em relação à Terra, à gravidade, e a inércia do seu movimento prévio. A cada momento que se analisa, cada uma dessas gotas dentro de uma nuvem, todas elas, estão sendo influenciadas por esses 5 fatores que são constantemente modificados. E isso é verdadeiro para toda a quantidade imensurável de gotas em uma nuvem. E isso é um sistema complexo. Um conjunto de itens cujas características podem mudar ao longo do tempo e que constantemente influenciam uns aos outros por múltiplas forças. A previsão de o que vai acontecer após começar a analisar o sistema em um curto intervalo de tempo é em si uma tarefa computacionalmente bem difícil. Agora, prever com exatidão o que vai acontecer ao longo de todo o tempo do futuro, ou de um longo período, pode ser impossível. Especialmente porque os sistemas complexos da vida real são sistemas abertos. O que isso quer dizer? A nuvem de água ela não é feita apenas pelas moléculas que compõem ela no início da análise. Ela recebe novas moléculas que sobem do solo, bem como outras que descem de níveis acima dela, recebe energia do Sol, recebe radiação cósmica de fundo, recebe pressão dos ventos ao redor, perde moléculas, tudo isso acontecendo continuamente. Ou seja, para avaliar tudo o que vai acontecer em uma nuvem de água após um longo período de tempo, você precisaria saber tudo sobre todo o vento ao redor dela, tudo sobre a atividade solar, tudo sobre as oscilações de radiação cósmica, tudo sobre a evaporação ao redor de onde ela vai passar e tudo sobre as dinâmicas de pressão acima de onde ela estiver passando, bem como as variações de força magnética do campo da Terra onde ela passar. Existem aí coisas que a gente não tem como ter informações. Mas desconsiderando isso, vamos supor que queremos pegar como exemplo um sistema complexo que seus itens não recebam forças diferentes. Ainda assim, há um outro problema, que aí sim se aplica a todos os exemplos de sistemas complexos. Vamos pensar em um outro exemplo. No vento ao redor da nuvem, por exemplo. Vento é deslocamento de massas de ar. Mas em que parte da atmosfera, especialmente na altura das nuvens, não há ar? Ou, perguntando de outra forma, há alguma parte da atmosfera planetária, em grande altura, em que exista uma interrupção completa do fluxo de ar, uma grande barreira, por exemplo, de onde se começa a exercer força no ar, especificamente de um agente principal, a partir daquela barreira? A resposta é não. O ar não sofre força especificamente de um agente principal. Ele se desloca na atmosfera por múltiplos fatores simultâneos. O vapor de água evaporando de uma cidade gera uma corrente de ar ascendente, um ar para cima. A umidade condensando em cima de um lago gera uma corrente descendente, um vento para baixo. Ambas correntes ascendente e descendente geram fluxos laterais de correntes de ar, vento para o lado. E isso, em diferentes escalas, acontece o tempo todo em todas as partes do planeta. Cada corrente de ar empurra o ar ao redor na direção que ela está indo. Esse ar empurra o ar ao redor, que empurra outro ar e outro ar, assim sendo indefinidamente. Cada força dessas diminui com o quadrado da distância. Então, achar que, por exemplo, uma tempestade no Brasil influencia diretamente uma seca no Japão é errado, já que esses dois lugares estão a uma distância muito grande. Mas só é errado por causa do termo diretamente. A realidade é que esses dois eventos se influenciam mutuamente, mas indiretamente. Ou seja, o evento A, que vamos chamar de tempestade brasileira, vai afetar um evento B, que sua mudança vai afetar o C, que vai afetar o D, assim por diante, até chegar no evento Z, a seca no Japão, que não foi diretamente influenciado pelo evento A, mas foi indiretamente afetada pelo evento A. E não só por ele, mas por todos os outros eventos da atmosfera.
E essa regra de que existem consequências diretas facilmente identificáveis e consequências indiretas que são muito mais difíceis de identificar é algo presente em todos os sistemas complexos. Vamos pensar em outro exemplo, em variações de humor entre as pessoas. Uma pessoa acorda, bate o minguinho do pé na cama e dá um grito de dor. Isso deixa a pessoa com raiva e tristeza por causa da dor. Ela vai para o trabalho com o resquício desses dois sentimentos e uma segunda pessoa que vê ela e fica feliz em ver ela, a cumprimenta animadamente e recebe uma resposta bastante desanimada. Essa segunda pessoa, por suas particularidades do passado, reage a essa resposta de forma a se perder em pensamentos, ficando reflexiva quanto a se a primeira pessoa gosta dela ou não, e estando dessa forma, não escuta uma terceira pessoa, um chefe tímido, que tem tendência a guardar as coisas até explodir, chamando a atenção dessa segunda pessoa porque ela estava distraída no trabalho. O chefe é ignorado e apenas guarda isso, não insiste, fica remoendo isso a manhã inteira. No almoço, o chefe vai para casa. Seu filho está sentado, esperando comida. O almoço que sua esposa está fazendo. Esse pai chega na mesa, a mulher traz a comida e o filho reage gritando que não quer comer, porque não gosta daquela comida. Esse pai, que não fez nada em outros momentos que o filho reagiu da mesma forma, se levanta da mesa, leva o filho para o quarto e bate nele, dizendo que ele não pode agir daquele jeito com a própria mãe. Essa criança agredida, poucas horas após a batida do minguinho da primeira pessoa, nesse cenário, ela nunca viu nem verá a pessoa 1, só que foi indiretamente afetada pelas emoções da pessoa 1. Esse último exemplo de sistemas complexos facilita a compreensão de que a sociedade como um todo é um sistema complexo, de que o que faz os moradores de rua estarem na situação que estão são dinâmicas de sistema complexo. Quando o professor de física deu a explicação na semana acadêmica, eu senti na hora que estava frente a uma conceituação que poderia ser muito útil, mas de imediato segui a vida. Aquele era só a introdução da explicação sobre teoria da relatividade, e depois ele não voltou a abordar o tema, nem outro professor daquele ano abordou o tema. Comecei o segundo semestre e aconteceu mais um momento fatídico na minha vida. Eu estava esperando um amigo chegar para irmos almoçar, estava sentado em uma raiz de árvore, diante da abertura de um hospital, na área verde de um hospital, com os meus livros da faculdade e a mochila do lado, só olhando as pessoas passando, para a direita, para a esquerda, depois de saírem do hospital. De canto de olho, eu vi à minha esquerda uma mulher jovem, que tinha saído com papel pardo. Ela simplesmente desmaia e cai de cabeça no chão. Eu corri até ela, deixando as minhas coisas na árvore, vi que a cabeça dela estava inchando. Eu corri para dentro do hospital e pedi ajuda, descrevendo a cena. Voltei correndo para onde ela estava e eu não sabia o que fazer. Eu queria ajudar ela, mas eu não sabia como. Enquanto a equipe de primeiros socorros vinha, eu fiquei aquecendo os pés dela, que eles estavam gelados, enquanto a cabeça dela estava inchando por causa da batida contra o cimento. A equipe veio, imobilizou o pescoço com colar cervical, colocaram ela numa maca móvel, levaram para dentro. E tudo o que me restou foi aquela sensação de impotência, de sentir que eu precisava ser capaz de ajudar alguém em uma situação assim. Pouco tempo depois, nesse mesmo dia, eu encontrei o meu amigo, fui almoçar na casa dele, e ao saber dessa história, a mãe dele brincou. Ih, tá vindo outra mudança de curso aí. Eu disse que não, mas ela estava certa. Essa sensação de impotência me levou a querer cursar medicina. E já naquele primeiro ano de física, eu fiz vestibular para medicina, que acabei não passando, só passei na terceira tentativa. Mas acontece que essa percepção de querer ajudar quem sofre ficou muito nítida em mim a partir desse episódio. E com o tempo foi se entrelaçando com a conceituação de sistemas complexos. Se entrelaçou tanto que no final do segundo ano de física, eu cheguei a acordar uma noite de madrugada, chorando a partir da percepção de que nunca seria possível resolver problemas de sofrimento humano de forma permanente, resolver todos os problemas, sempre haveria sofrimento. E por que eu estava pensando nisso? É o seguinte. Imagine que você é um prefeito que recém assumiu o cargo. Imagine que o prefeito anterior dedicou os últimos meses de gestão a compilar os dados de literalmente todos os problemas possíveis de identificar da cidade naquele período. Você assume, recebe todas essas informações. Como você pensa formas de resolver os problemas? Uma forma comum de pensar seria separando os problemas por tipos de problema.
Por exemplo, problemas da área da saúde só seriam trabalhados por pessoas da área da saúde. Problemas de violência só pela pasta de segurança. Cada grupo propondo medidas otimizadas a partir de informações que tem. Outra forma possível de pensar seria dividir em regiões menores, com cada problema sendo tratado a partir de sua pequena área, para ter mais engajamento dessas regiões. No entanto, o que ficava claro para mim naquela época era que nenhuma dessas formas, ou qualquer outra que eu conseguisse pensar então, teria chance de resolver todos os problemas. Especificamente porque nenhuma forma de resolver era instantânea e espalhada por toda a cidade simultaneamente. O que isso quer dizer? Imagine que você define que vai fazer o plano A para resolver cada problema identificado pela área 1 que você definiu antes. Os problemas da área 1 foram mapeados no período de 3 meses antes, digamos que são as informações 1A que você tinha no começo. Quando você começa a aplicar o plano A, por ele não ser instantâneo e nem se aplicar a toda a cidade, o que você tem é uma mudança gradual do conjunto de informações, mudando de 1A para 1B. E o plano A não funciona para o conjunto 1B. Você pode fazer novos planejamentos quanto a esse novo conjunto de informações, quanto ao 1B, só que o novo plano, quando aplicado, transforma 1B em 1C, e também não funciona. E mesmo se não houvesse plano algum, simplesmente as dinâmicas de um sistema complexo fazem com que as informações que você trabalhava quando elaborou o plano já não fossem as mesmas na hora que o plano está pronto, antes mesmo de aplicar ele. Vamos pensar no outro cenário. Tudo dividido por áreas em que você consegue ver os problemas localmente. Quando você faz a mesma coisa, definir um plano B para a área 2, a partir do conjunto de informações 2B, você começa a aplicar, e mesmo que consiga corrigir mais rapidamente, quando 2B vira 2C, você ainda tem em 2B virando 2C a influência de elementos que estão fora da sua região e que não estão sendo trabalhados de forma a ser previsível tudo o que vai acontecer. Basicamente, em ambos cenários, as consequências indiretas de todas as ações que ocorrem no sistema complexo não são computadas. Somente as diretas e algumas poucas indiretas que se supõe que vão acontecer. A realidade, quando se coloca planos em prática, é sempre diferente, ao se considerar a totalidade da realidade, do que o plano sugeriria que ia acontecer, quando se trata de sistemas complexos. Todas as tentativas científicas de abordar problemas em sistemas complexos sabem dessa limitação. Algumas formas delimitam um tempo para ser feita a análise. Outras simplificam muito os itens a serem avaliados e as forças que agem sobre eles. Outras ainda fazem generalizações do todo. Mas quando envolve seres humanos, que realisticamente têm múltiplos motivadores e não apenas um pequeno punhado, quando envolve eles dentro de uma distribuição urbana ou rural, lidando também com incidência solar, tempestades, secas, entre outros fatores ambientais, quando envolve como se relacionam com as mídias que consomem, com os valores individuais tão diversificados que podem haver dentre as diferentes pessoas, com tudo isso para computar, não há uma única formulação matemática que contemple essa quantidade de variáveis e possa tornar possível prever por longos períodos, com boa precisão, o que vai acontecer com cada indivíduo, ou como diminuir o sofrimento de todos. Essa percepção ficou martelando no meu inconsciente por muitos anos. Mas um dia, em algum momento durante a graduação de medicina, me veio um insight de como resolver essa situação. Envolve mudança na abordagem do pensamento. Antes disso, só para responder ao título do vídeo, se resolve problemas em sistemas complexos de uma forma muito própria ao sistema complexo que se está pensando. Há ainda muito para se avançar, mas a matemática, a astronomia, a computação, a biologia, a estatística e outras áreas específicas têm respostas bem robustas para como resolver problemas a partir dos seus olhares específicos. Só que nenhuma delas responde como resolver todos os problemas que envolvem seres humanos. Então, aqui está a resposta que eu cheguei. Imagine aquele cenário que eu descrevi antes, de você ser o prefeito de uma cidade fictícia e ter disponível um compilado de literalmente todos os problemas que ocorreram naquela cidade nos últimos 3 meses. Agora, imagine visualmente os problemas espalhados em um grande círculo, cada um deles com uma descrição de o que é aquele problema. Por exemplo, assalto à mão armada aqui nesse lugar, assassinato nesse lugar, furto nesse lugar, feminicídio nesse lugar, falta de alimento nessa região, etc.
e tente visualizar com a maior diversidade de problemas que você consegue imaginar. Agora, pegue um desses problemas e se imagine abrindo um leque para cima dele, em que acima desse leque estão todas as possíveis causas desse problema específico. Por exemplo, como causas de assassinato, coloque desigualdade social, ciúmes, uso de álcool, etc., criando novos itens acima do item problema. Faça isso para outro problema, e outro, e outro, e outro. Perceba que, fazendo isso para todos os problemas, passa a haver o conjunto problemas, esse primeiro círculo que você imaginou, vamos chamar ele de P, e acima dele, você acabou de criar um conjunto de causas dos problemas, vamos chamar ele de C. Agora, vem o pulo do gato. Pegue cada um dos itens do conjunto C e abra um leque acima dele, nomeando todas as possíveis causas para cada um dos seus itens. Fazendo isso com todos os itens do conjunto C, você abrindo todos os leques, um leque para cada item do conjunto C, você passa a ter o conjunto C', que na notação matemática seria o C com o risquinho do lado. E o que você tem é que o conjunto C' é necessariamente menor do que o conjunto C, porque as coisas que são causas de causas eram também elas próprias causas possíveis dos problemas. Ou seja, todos os itens no conjunto C já ou seja, todos os itens do conjunto C' já estavam no conjunto C. Ou seja, as causas das causas estavam todas presentes nas causas. Mas ao abrir o leque de possíveis causas e ir agrupando as repetições, você fica com um conjunto menor de causas das causas. Esse mesmo processo pode ser repetido de identificar causas das causas das causas, ou C duas linhas, assim por diante, depois C três linhas, C quatro linhas, assim por diante, agrupando sempre as causas que se repetem, e você consegue chegar a uma quantidade muito pequena de possíveis causas que estão presentes em literalmente todos os problemas que você estava avaliando inicialmente. Quando se chega nesse conjunto muito pequeno de causas, você passa a ter um rumo para trabalhar. Pode definir todas as políticas que for fazer na sua cidade pensando em diminuir essas causas específicas, que a tendência é que com o tempo essas causas vão sendo amenizadas generalizadamente, mesmo com a contínua mudança do sistema complexo. E você possa, inclusive, em um outro momento no futuro, reavaliar todos os problemas da cidade e repetir esse método, sendo que ao repetir nessa situação, a tendência é que tenha menos causas de causas a trabalhar e consiga, idealmente, chegar a um ponto de resolver tudo, repetindo esse método várias vezes. Pode ser que isso pareça muito abstrato para você, mas eu vou falar a conclusão que eu cheguei para o que estaria presente em todos os problemas envolvendo humanos e como checar se essa hipótese é verdadeira. Quando eu fiz esse método, eu cheguei no conjunto de causa comum a todos os problemas como sendo falta de empatia cognitiva o tempo todo. Explicando. Existem dois tipos de empatia. Uma que é baseada em neurônios espelhos, em que você imita internamente a emoção que vê no rosto da outra pessoa, e você vivencia essa emoção no seu interior. Todos os humanos têm essa capacidade desde muito pequenos, antes mesmo de conseguir falar, já se consegue vivenciar essa empatia de neurônios espelhos. Mas a empatia cognitiva, ela é outra coisa. Ela é tentar ativamente entender a trajetória da outra pessoa até o momento em que ela está agora e supor a partir disso e do que ela expressa de emoção, o porquê de ela estar sentindo o que está sentindo, a partir do ponto de vista daquela pessoa, não do seu próprio. Às vezes, a empatia de neurônios espelhos é igual à empatia cognitiva, como ao ver uma criança pequena expressando uma emoção básica. Mas, às vezes, a empatia cognitiva pode revelar uma emoção muito diferente daquela que a dos neurônios espelhos sugeriria. Como, por exemplo, ao ver uma risada de um personagem melancólico em um filme, os neurônios espelhos achariam, em um primeiro momento, que a risada era falsa. Que a risada era alegria. Mas ficam confusos com a sutileza, e essa sutileza vem porque aquela risada é falsa, é gerada a partir da melancolia. Resumindo, ao se tentar ler as emoções com empatia cognitiva, temos muito mais chance de realmente agirmos de forma proporcional ao que está acontecendo. E a outra parte da resposta, relembrando, abre aspas, falta de empatia cognitiva o tempo todo, fecha aspas. A parte o tempo todo tem a ver com coisas como um linchamento. Quando uma pessoa engaja em um linchamento,
ela pode estar agindo assim movida por empatia, como, por exemplo, empatia por uma vítima de algum tipo de violência. Mas ao permanecer no linchamento, ela desliga sua capacidade de empatia para com a vítima do próprio linchamento, que pode ser inocente, ou desliga a empatia com pessoas que podem ter o linchado como um ente querido, entre outros cenários. Linchamentos físicos e linchamentos virtuais também. Essa resposta que eu cheguei aplicando esse método, ela pode parecer muito simples, de que a falta de empatia cognitiva o tempo todo é uma causa comum a literalmente todos os problemas que envolvem humanos. Mas o que eu faço desde que cheguei a essa conclusão é testar ela, sempre que sei de algum problema que envolve humanos em qualquer escala. Seja de guerras até o funcionamento de um único relacionamento humano, seja de dinâmicas de uma sociedade inteira ou de só uma família, seja violências físicas, verbais, simbólicas ou carências. Todos os problemas que consigo pensar em exemplos concretos, consigo também ver algum elemento causador do problema que envolve falta de empatia cognitiva, que fez chegar até a sua situação problema. Mas não fique pela minha resposta. Faça você também esse método. Chegue à sua própria conclusão. Pode parecer difícil, até dar um medo de achar que não vai conseguir fazer, mas tente intuitivamente. Pense em todos os problemas que você conhece. Tente criar um conjunto de causas para cada problema. E junte esses múltiplos conjuntos de causas. Aí faça um novo leque de possíveis causas para essas causas e crie o conjunto causas das causas. Depois repita isso intuitivamente até chegar à sua própria conclusão. Por fim, ponha em teste o que você concluiu. Tente ver se o conjunto muito pequeno de causas que você encontrou presentes em todos os problemas envolvendo humanos, realmente está presente em todos os problemas que você vê. Se em algum momento perceber que o que pensou não está presente, refaça o processo e aperfeiçoe sua resposta. Mas enquanto tiver uma resposta, siga a sua vida com essa causa como sendo o seu rumo. Tente pautar o seu comportamento de forma a diminuir no mundo, através das suas ações, a presença dessa causa. Assim, por mais que você não tenha alcance sobre a maioria dos problemas no mundo, sustentar no tempo sua própria mudança pode causar melhoras ao seu redor, que certamente, se você perceber essas consequências diretas, vão estar também ocorrendo consequências indiretas e melhorando o mundo em uma escala maior do que você percebe. Cuide-se. Por você, por todos nós. Até a próxima conexão.